comigo a sua Bíblia no Salmos 91. Salmos 91. Nós amamos a Deus, amém? Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso Deus. Salmos 91. A maturidade, ela nada tem a ver com idade. A maturidade tem a ver com a medida do conhecimento, da experiência que nós temos com Deus e da absorção deste conhecimento. Paulo diz assim que eu deixei as coisas de menino. E quais seriam as coisas de infantilidade na sua vida? O que seria hoje na sua vida as coisas infantis? As coisas que te atrasam, as coisas que te atrapalham, as coisas que servem de laço para você. A Bíblia diz em Salmos 91, versículo de número 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Podemos assentar. Uma pequena margem de teólogos pensam que quem escreveu este salmo foi Moisés. Mas a grande maioria tem certeza que foi Davi, por todo o texto e situações vividas. Então, nesta noite, eu também penso que foi Davi. Nós vamos ficar com Davi e nós vamos falar de tudo aquilo que ele expressa em alguns versículos. Ele começa o texto dizendo que não são todas as pessoas. Quando Davi aponta, o salmista aponta aquele, ele está dizendo sobre um pequeno grupo de pessoas. Ele está falando sobre pessoas respectivas. Aquele, e ele fala no singular, aquele que habita no esconderijo. Ele fala que Deus tem esconderijos, lugares de proteção, lugares de preservação. E ele está dizendo que aquele que habita neste esconderijo, ele não faz deste esconderijo um lugar esporádico, mas ele opta por habitar, fazer deste lugar a sua casa e a sua habitação, o seu endereço. Às vezes nós observamos crentes e pessoas que na hora do perigo, eles ficam desesperados para encontrar o endereço desse esconderijo. E eles não conseguem encontrar. Porque esse esconderijo, você só consegue encontrá-lo a partir do momento que você é um habitante. Quando você observa crentes que passam por situações ardilosas e que já de antemão, já fez do esconderijo, da presença, do altar do Senhor, a sua habitação, rapidamente, eles sabendo o endereço e sua habitação, eles entram pela habitação, entram pela porta e ali ficam protegidos. Mas é muito complicado. Como alguns crentes que não têm a prática de se abrigar em Deus, de se proteger em Deus, no momento de aflição, eles ficam perturbados, ficam desesperados. Por quê? Porque não são habitantes deste esconderijo. Davi, ele inicia esse salmo dizendo sobre a importância de fazermos de Deus não só o nosso esconderijo, mas a nossa habitação. E ele diz algo, ele começa a falar sobre um resultado de fazermos deste esconderijo a nossa habitação. Ele fala sobre assim, ele descansa, olha o que ele diz, ó. Ele descansa à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, aquele que pode todas as coisas. Quando o salmista diz isso, ele diz assim, que quando alguém se esconde em Deus, e ele tem esse hábito e faz disso já a sua prática, ele consegue descansar em meio à tribulação. Ele consegue descansar em meio aos turbilhinhos da vida. Por quê? Porque ele está debaixo da sombra do Senhor. Quando aqui ele relata sombra, ele está falando sobre uma situação caótica, total, só que a
presença de Deus cria uma sombra. É como assim? Você está num deserto, o sol do meio-dia escaldante, só que você encontra uma árvore. Debaixo daquela árvore tem sombra. O resto todo está num caos. Ele diz assim, que quando nós habitamos em Deus, nós estamos debaixo da sombra dele, mesmo que a sua vida esteja um caos, você consegue descansar. Aí ele continua escrevendo, porque ele escreve esse primeiro versículo, depois de ter presenciado cada uma das situações que ele visa abaixo, aí ele começa a dizer assim, o que eu vou dizer do Senhor? E eu queria perguntar para você, o que você diz sobre o Senhor? O que você vai dizer ou o que você tem vivido? Davi disse 4 coisas que ele tem vivido. Ele diz, ele é o meu Deus. Quando ele diz, ele é meu Deus, ele está dizendo, eu sou servo dele, adorador dele, eu nasci para servi-lo, ele é tudo que eu amo, ele é tudo que eu quero, ele é a razão da minha existência, ele é a razão da minha vida. Direi do Senhor, o que eu digo de Deus hoje? O que você diz do Senhor hoje? Quem sabe nós temos aqui pessoas que dizem assim, ele é o perdoador da minha vida. Outros dizem, ele é o meu salvador. Outros dizem, ele é a minha segurança. Outros, ele é aquele que me dirige. Outros, ele é aquele que me guarda, me preserva na hora da angústia. Davi diz 4 situações. Ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza e, por tudo isso, nele eu confiarei. Aí ele diz, ele é meu Deus. Direi do Senhor, ele é meu Deus, ele é meu refúgio. Eu me refugio nele. Eu sempre digo a vocês que nós, como crentes, não podemos fazer refúgio, trabalho, família, amores, paixões, situações. O nosso refúgio deve ser o Senhor. Ele deve ser o lugar do nosso descanso. Ele deve ser aquele que nos dá segurança e que nos dá confiança. Aí ele diz assim, ele é a minha fortaleza. A palavra fortaleza na época significava uma cidade cercada de muros enormes, ou seja, ela estava muito bem guardada. Se ele é a minha fortaleza e a sua fortaleza, nós estamos totalmente guardados. Aí ele continua dizendo assim, e eu vou confiar nele. Ele não estava falando de uma situação apenas presente ou passada. Ele estava fazendo um projeto para o futuro. Se tem um projeto para o futuro entre você e Deus, ou melhor a pergunta, qual é o seu projeto para o futuro de você para com Deus? Davi tinha um projeto pessoal e particular dele para com Deus. Ele diz, eu vou confiar nele para sempre. Quando ele diz nele confiarei, ele não estava dizendo que não confiava ainda e que a partir daquele momento ele ia confiar, nada disso. Ele estava dizendo assim, eu tenho um projeto da minha vida para com Deus, eu vou continuar confiando nele. Eu vou amá-lo, eu vou depositar nele toda a minha segurança. O porquê ele usa a palavra confiança? Porque o Salmo 91 é um salmo que fala de riscos, de perigos. É um salmo que fala sobre situações onde Satanás está numa situação inerência. Então ele diz assim, tudo isso que eu vou descrever abaixo, que vocês vão ver, ele diz, eu vou confiar nele, eu tenho um plano para mim. Eu tenho um plano para a minha alma. A minha alma vai confiar em Deus para sempre. A minha alma vai depender de Deus para sempre. Agora, se Davi podia fazer planos singulares, particulares e determinantes para a alma, por que hoje a igreja não consegue? Por que a igreja hoje não consegue dizer, eu vou ser fiel ao Senhor até o fim, eu vou confiar no Senhor até o fim, eu vou me dedicar a Ele para sempre? Por quê? O que foi? É a época. O Espírito de Deus encurtou-se. A palavra não é tão poderosa quanto? Não. Mas sim, a estrutura emocional dos crentes mudaram. Hoje nós depositamos a nossa confiança em tudo que se toca, em tudo que se vê, em tudo que se apalpa. E aí tiramos a confiança de Deus. O que ele diz? Eu tenho um plano pessoal para mim. Eu vou confiar em Deus, haja o que houver. E aí ele começa a descrever
as possibilidades das coisas que vão poder acontecer com ele. E ele começa a dizer assim, olha, versículo de número 3. Aí ele fala de uma maneira para o próximo. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Você sabe o que significa o laço do passarinheiro? Passarinho é uma avezinha muito inocente. E o passarinheiro, para poder pegá-la, ele precisa armar um laço. E ele precisa esconder o laço e fazer uma armadilha. E aquele passarinho, por tão inocente, às vezes ele entra na própria armadilha sem perceber. Quando eu e você não somos capazes de livrar a nossa alma em situações das quais não temos malícia, e somos inocentes, e quando você confia nele, ele se responsabiliza em te livrar. Eu quero falar de uma situação em que Davi foi livre na inocência. Pastora, mas o porquê alguns crentes não são livres quando inocentes? Existem dois tipos de inocência. Existe a inocência daquele que confia em Deus e existe a inocência daquele que não sabe, não conhece, não busca, não se esforça. Existem pessoas inocentes? Sim. Mas que são inocentes e não fazem nada a respeito. Elas não buscam a Deus, elas não se esforçam para conhecê-lo, elas não se esforçam para adquirir conhecimento, para adquirir sabedoria. Essa inocência é tida na Bíblia como tolice ou ignorância. A inocência da qual Deus se responsabiliza é aquela inocência de quando nós estamos ávidos, nós estamos fazendo tudo por onde, nós estamos trabalhando, nós estamos exercitando, nós estamos reunindo as nossas forças e elas estão aplicadas no assunto. Só que existem pessoas ou situações ou o maligno que está tramando por trás. Então aí é inocência, não é ignorância e nem tolice. Por que existem tolos na igreja que são pegos no laço do passarinheiro? Porque são pessoas que se oferecem para ser vítimas. Elas não se esforçam, não se dedicam, não batalham, não tapam brechas. Elas não fazem nada para livrar-se do mal. Então essas não são inocentes, mesmo que elas se coloquem na categoria de inocentes. Não, são pessoas que não são zelosas pela própria alma. Não são pessoas que trabalham, não são pessoas que buscam pela preservação da alma, não são pessoas que fazem coisas para que fiquem preservadas e fiquem livres, levam a vida assim, dizendo, vai dar tudo certo, Deus é comigo, vai dar tudo certo, eu sou confiante, Ele tem promessa para mim. Os irresponsáveis não são inocentes. Os inocentes são aqueles que são responsáveis. Os inocentes são aqueles dos quais Deus os guarda daquilo que eles não são capazes de guardar-se. São pessoas ávidas e trabalhadoras que fizeram tudo para preservar, que fizeram tudo para as coisas darem certo, mas a parte que não lhes cabia, a parte que eles não alcançavam, aí sim Deus entra com provisão. Deus não é responsável por pessoas irresponsáveis. Deus não é responsável por pessoas tolas que ignoram o perigo. Nós temos a carne, temos o diabo, temos o mundo. Nós não podemos ignorar e acharmos que porque fomos poupados, porque as bênçãos, ou você foi mimado pelo pai e pela mãe, você acha que o diabo vai olhar e vai dizer assim, pobrezinha, pobrezinho, foi tão mimado, eu não vou fazer laços de passarinheiro para ele ou para ela. Você acha realmente que só porque você vem à igreja, que só porque você pensa, acha, quem são os inocentes que Deus livra do laço do passarinheiro?
Quem são os inocentes que Deus livra daquilo que eles não são capazes de livrar-se? São aqueles que fazem de tudo, eles se esforçam, eles vão até o final, eles são arrojados, eles batalham, eles buscam, eles oram, e no que depender deles, eles estão ali para fazer. São pessoas que tapam brechas, não são pessoas que publicam a sua impotência e a sua debilidade, não. Todos nós temos debilidades, mas nós não vamos publicá-las. A Bíblia diz assim, eu quero que você guarde a sua Bíblia aí, em Salmos 91. E eu quero falar em 1 Samuel 18, aí você vai ficar aberto em 1 Samuel e ficar abrindo em Salmo 91. Ele te livrará do laço do passarinheiro. 1 Samuel capítulo 18, versículo de número 21 e 25. Saul diz para Davi para que se case com a sua filha. E Davi ele fica meio reticente, porque Davi era um rapaz humilde. Ele diz, quem sou eu para casar com a filha do rei? Eu vou dizer de novo para você, Davi era um moço humilde. Aí eu pergunto para você uma situação. Na nossa situação contemporânea da igreja, vamos colocar um crente que tem o privilégio de assistir o rei, de ser pajem ali das armas do rei, tocar para o rei, e ele fica liberto e ele melhora, de ter vencido Golias, de estar como um general, de repente, pastor de ovelha general. Não tinha soberba nenhuma nele. É aquela aula da escola dominical que nós estamos dando sobre soberba. Ele diz, eu não quero ser genro do rei, porque eu sou uma pessoa, não sou digna disso. Diferente dos crentes de hoje, não é mesmo? Que não pode ter uma pequena vitória, que já se perdem todo. A Bíblia diz assim em 1 Samuel 18, 21. Estou falando do laço do passarinheiro. E Saul disse, não, Davi, eu lhe a darei para que lhe sirva de laço. Ele disse, eu vou te dar a esposa. E ele disse, planejando, eu lhe a darei para que sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois Saul a Davi, com a outra serás hoje meu genro. Quando Davi fica reticente, Saul descobre que Mical amava Davi. E Davi disse assim, eu vou fazer um laço para ele. Se ele se casa, ele se torna genro. Então ele será um alvo para os filisteus, porque ele é da família real. Davi estava achando o quê? Que Saul queria ele na família dele, que Saul gostava dele. Só que Davi não era culpado desse sentimento que havia no coração de Saul. Diga comigo, culpa. Culpa. Deus não é responsável pelos laços na sua vida quando você é culpado. Culpado de se expor, culpado do perigo, culpado da situação. Olhe para o seu irmão e diga, você tem culpa do que você vive? Essa é a situação. Quando é que somos inocentes? Quando em nós não se encontra culpa. Davi não tinha culpa daquilo que estava sendo planejado para ele. Era um laço de passarinheiro. A inocência do pássaro. É isso que faz com que Deus nos livre. Agora tem crente pintando e bordando, fazendo o que dá na cabeça e dizendo assim, ele me livrará do laço do passarinheiro. Você não é pássaro, meu irmão. Você pode ser tudo menos pássaro. O pássaro é inocente. Aí ele diz assim no versículo 25. Então disse Saul, assim direis a Davi. Ele reúne os comparsa dele e diz assim, vocês vão convencer Davi a ser meu genro. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Davi caiu? Eu te pergunto, você que conhece o texto, Davi caiu? Não, ele não trouxe 100 prepúcios, ele trouxe 200. O objetivo de Saul era fazer uma armadilha, ele vai,
querer pegar os prepúcios dos filisteus e ele vai morrer. Davi trouxe 200, ele matou 200 filisteus, porque Deus o livrou do laço que Saul fez para ele, porque havia em Davi coragem, porque Davi estava em inocência. Você não pode pedir proteção de Deus se você tem culpa, se você tem iniciativa para errar. Você pede proteção aqui, daqui 5 minutos você está tendo iniciativa para fazer a mesma coisa que fez antes. O que é isso? Isso é brincadeira? Eu digo, Senhor, me guarda disso, me livra disso agora, porque eu estou em perigo. Mas daqui a 10 minutos eu estou fazendo a mesma coisa. De Deus não se zomba. Não é? Nós precisamos estar no estado de inocência, para que possamos contar com o livramento dos laços de Satanás sobre a nossa vida. Se estamos em pecado, como é que podemos contar com a proteção, com o livramento do Senhor? Isso é evangelho transmudado. Aí ele continua dizendo assim, vá comigo em Salmo 91. E fica aberto em Samuel, versículo de número 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 1 Samuel capítulo 23. Existe muitas, pernicioso significa nocivo, maligno, aquilo que é muito perigoso. Todos nós temos diferentes regras como seres humanos, e existem coisas que para mim são mais perigosas do que para você, e assim, quanto para você e para mim, assim, normal. Eu quero falar de uma peste, que quase Davi caiu na questão de Nabal. Eu quero falar da ingratidão. Dificilmente um crente não se contamina com a ingratidão. Por isso que eu quero falar sobre isso. Quando você não recebe aquilo que faz jus, você corre o risco de cair em indignação. Você fica desmotivado. Você pensa, você analisa, você descaracteriza todo o resto. Você tem tendências para desanimar por causa da ingratidão alheia. A falta de iniciativa, a falta de estar junto, a falta de cooperação. Isso desmotiva qualquer pessoa. Mas eu e você não somos qualquer pessoa, correto? Eu vou dizer uma coisa para você, dentre muitas coisas que são perigosas na sua vida, é você relacionar-se com pessoas que não são cooperadoras. De você estar lutando para o bem dela, de você estar trabalhando para o bem dela, de você estar fazendo, como diz o brasileirado, das tripas coração. Você ora, você chora, você jejua, você vai, você busca, você faz, e ela... Isso é uma febre na sua alma, que se você não tomar cuidado, você entra numa situação de indignação, e é perigoso você abrir mão, você deixar a coisa aí do jeito que vai, e aí é bom para o diabo. Você quer dar uma lição numa pessoa? Não, pastor, é porque eu quero dar uma lição nessa pessoa. Tá, tudo bem, só que aquela hora não é hora. Aquela hora não é o momento. Por quê? Porque lição se dá quando o aluno está sentado na carteira, quando está tudo bem, não quando o aluno está em perigo. Às vezes você quer dar lição em alguém no momento errado. E aí é o que o diabo quer, que você solta na ladeira e o cidadão lá se esborracha. É isso que o diabo quer. Você tem que saber a hora. E aí você tem que passar por cima desse orgulho ferido, dessa indignação sua, de falta de cooperação, de falta de iniciativa, e ir lá, grudar, arrancar, ajudar, carregar, pôr nos ombros e continuar a jornada. Por quê? Porque se você soltar na ladeira, peste perniciosa. Ele conseguiu contaminar você com a preguiça alheia, com o comodismo alheio, com a alienação alheia.
O que é peste perniciosa? É aquilo que do outro causa em você uma reação negativa. Eu sou dona das minhas reações, você é dono das suas reações. E quando alguém consegue gerar em você uma reação ruim, isto é peste perniciosa, isto é maligno. E o que nós precisamos entender, que nós temos que ter muito cuidado, porque isso é humano, isso é natural. É natural nós dizermos, é assim, então vou soltar na ladeira, então vou deixar como é que está para ver quem é que está segurando essa situação. Aí peste perniciosa. A atitude do outro, a responsabilidade do outro, a preguiça do outro, nem aí do outro contaminou você, porque você era a coluna, você era aquele que estava ali para segurar a situação. Aí o que o outro fez te contaminou, você saiu de cena, você ficou empesteado, a peste do outro provocou em você. Aí destrói um tanto quanto o outro. Vai falar que vai destruir o outro, você não vai ficar ofendido. Você não vai ficar abatido. Aí vem aquela questão de culpa, que vem aquele embaraço geral. Cuidado com a peste perniciosa. Diga isso para o seu irmão. Cuidado com aquilo que pessoas provocam em você. Cuidado com a indignação. Eu quero falar da peste perniciosa no caso de Keila. Keila era uma cidade que precisou de Davi. Davi livra Keila. E Davi diz, pronto, agora eu tenho uma cidade para habitar. Agora eu tenho um povo que confia em mim. Agora eu tenho pessoas das quais sabe que eu aqui vai ficar tudo bem. E esse povo no mínimo vai ser grato. E esse povo no mínimo vai querer que eu fique aqui. Aí dizem para Saul, Davi está em Keila. Saul se levanta contra Keila. Davi chega para Deus e diz assim, Senhor, entregar-me-ão os cidadãos de Keila a Saul. O Senhor diz, te entregarão. Vamos ver? 1 Samuel 23, versículo de número 10. Vamos ver o 11. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão, descerá Saul como o teu servo tem ouvido. Senhor Deus de Israel, faz-me saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Aí ele fala, peraí, tudo bem. Saul vai descer, mas eu quero saber a primeira resposta. Disse mais Davi, Senhor, mas é certo que os cidadãos de Keila, que eu os livrei dos inimigos, vai me entregar? O que você acha que a palavra decepção significa? A decepção vem do inimigo? Por que nós ficamos pasmos com a decepção? A decepção só pode vir de pessoas das quais você confia, você ama, você gosta. Aí ele diz assim, entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens nas mãos de Saul, e disse o Senhor, entregarão. O que Davi fez? Pegou as malas, os homens dele e foi embora. Ele poderia muito bem ter agido com vingança e dito, então peraí, o que eu vou fazer? Não fez nada disso. Cuidado com a peste perniciosa. Cuidado que aquilo, que o desamor, que a ingratidão, que o uso das pessoas. Muitas pessoas usam você. E às vezes você é tão bobinho que você acredita que tudo é amor. Jesus diz que nos últimos dias os filhos usarão os pais. Os amigos usam os amigos. Pastora, mas quando é que eu sei que realmente o sentimento é verdadeiro? Só existe sentimento verdadeiro unido à fidelidade. É igual relacionamento. Todo relacionamento tem que ter respeito. O respeito conserva o relacionamento. O respeito foi embora, acabou o relacionamento. A fidelidade é aquilo que é único, que revela que existe sinceridade. Pode falar da boca para fora, eu te amo, e eu, se não existe fidelidade, não existe sinceridade. Entenda isso. Mas dói, mas é verdade. É ou não é? A fidelidade é sinônimo de verdade. Só existe amor verdadeiro quando há fidelidade. Quando há fidelidade. Quando não há fidelidade, não existe gratidão. Não existe amor verdadeiro. Você e eu, nós temos que entender isso.
Você está no mundo. Se nós estivéssemos no Éden, eu não precisaria estar pregando essa mensagem para você. Mas nós estamos no mundo, lidamos com ímpios. Paulo mesmo diz em Coríntios, olha, no meio da igreja haverão pessoas avarentas, indignas, pessoas amantes de si mesmas. E aí? Você lida com pessoas de todo tipo. E você tem que ter, no mínimo, uma blindagem para não te destruir. Eu não digo uma blindagem total, que isso é difícil, alguns crentes conseguem, mas pelo menos uma blindagem para que você não seja contaminado com a peste. Ou seja, a sua reação não seja a ação do outro recebida no seu coração. Que as pessoas não consigam mobilizar você segundo aquilo que elas trazem dentro de si. Isso é peste perniciosa. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que compreender. O que nós temos visto hoje dentro da igreja, o que é? São pessoas que reagem, não são pessoas que agem segundo o que Deus tem feito, princípios, padrões, não. Pessoas que reagem àquilo que recebeu dos outros. Isto é peste perniciosa. Partindo para o outro, volta comigo em Salmo 91. Ele continua dizendo: e ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Ele usa aqui o exemplo do qual, quando Jesus diz em Mateus, Jerusalém, eu queria ajuntar vocês como uma galinha junta seus pintainhos. Você já viu quando ameaça o tempo de chover? Quem já morou em sítio ou quem já viu? A galinha faz um barulho esquisito, e aí ela abre as penas assim, as asas, e os pintainhos vêm tudo debaixo dela, e ela fecha como uma couraça. Assim é comigo e com você, não é mesmo? Ele nos cobre com as suas penas. Só que as penas dele é verdade, é broquel. Sabe o que é broquel? O escudo era pequeno, só servia para proteger a cabeça e o coração. O broquel era aquela ferramenta que tinha que ter a altura e um pouquinho mais do soldado, que ele usava à frente, como dos pés à cabeça, para proteger, para que os outros pudessem atacar. Ele diz assim: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A verdade. Fala como que a verdade é a coisa mais linda desse universo, é ou não é? Você ama a verdade? A verdade é a coisa mais linda que existe nesse universo. Não existe coisa mais linda que a verdade. Quando você ama a verdade, gosta da verdade, vive a verdade, busca a verdade, depende da verdade, não existe acusação de Satanás, não existe facilidades para o inferno. Você pode estar na situação que for, no vale, no deserto, na situação assim horrível e terrível, a sua cabeça não está abaixada, ela está levantada. Por quê? Por causa da verdade. A verdade, ela delega glória para quem ama. Toda pessoa que vive uma vida verdadeira, ela tem uma vida de glória mesmo no vale. Ela é verdadeira, é aquilo que existe dentro dela. Não existe subterfúgios, não existe esquema. Tem uma coisa que eu abomino, é esquema. Fala uma coisa para depois falar outra. Fala uma coisa, depois vai indo até chegar na outra. Isso é horrível, isso é se você tem esse costume, você precisa se libertar disso, porque isso é do diabo. A Bíblia diz sim, sim, não, não, o que passa disso é do maligno. Isso é jogo. Crente não joga, crente fala abertamente, é ou não é? Eu abomino o jogo. Eu não aceito que joga comigo. Pessoa jogou comigo, ela já perdeu. Eu não gosto de jogo. Não gosto de jogo. Eu abomino o jogo. Porque você está vendo a verdade, você está vendo que a pessoa está jogando. Salmista diz: a verdade do Senhor é o nosso escudo e broquel. É tudo que nos protege nesta terra. É tudo que nos guarda. É a nossa arma de proteção em meio à batalha. Ele usa uma linguagem belicosa, de milícia. Ele diz assim, que a verdade do Senhor é o nosso escudo contra o inimigo.
A verdade do Senhor é o nosso broquel na guerra, na peleja, na batalha. Você estando numa situação verdadeira, Deus te honrará amanhã. Deus tem pressa para honrar aquele que está na verdade. Ele diz assim: Ele me cobre com as suas penas, me protege. E o quê? E a verdade dele é o meu escudo e broquel em meio à milícia. Diga glória a Deus. Você ama a verdade? Jesus diz assim, que quem mente é filho do diabo. Versículo de número 5. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Vá comigo agora, 19. 1 Samuel capítulo 19. Eu quero falar do terror da noite. Primeiro, Saul não queria matar Davi, queria que os inimigos matassem para que ele não tivesse as mãos sujas, mas agora ele já decidiu matá-lo, de preferência planejando noturnamente, de noite. Quando fala sobre trevas, existem momentos muito perigosos na sua vida, que são os momentos que você passa nas trevas. Os momentos difíceis da sua vida são momentos perigosos. Eu costumo dizer assim, que nas trevas, ou nós nos revelamos verdadeiros vencedores ou verdadeiros perdedores. No momento de trevas, são momentos muito perigosos. Porque são nestes momentos que você tende a não pensar direito, a querer agir pelo que você sente. Aí mora o perigo. A palavra do Senhor diz assim: o terror da noite, o susto, o medo, a incerteza, a dúvida. A Bíblia diz no 19, 1 e 2, 1 Samuel: falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Jonatas anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Pelo que agora, guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto e esconde-te. Versículo de número 11 e 12. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem durante a noite e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi dizendo: se não salvares tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela e ele se foi e fugiu e escapou. Aqui você poderia ver um crente dizendo: espera um pouquinho, o Deus que me livrou das garras da mão do urso, do leão, o Deus que me deu poder na guerra, que isso? Quem é esse Saul? Eu sou protegido, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Não tem uns crentes assim meio lunáticos? De vez em quando você encontra os crentes meio abduzidos. É ou não é? É o seguinte, você tem que discernir uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está explicado? Agora eu traduzo. Uma coisa é você lutar contra o diabo. Filisteu, inimigo. Filisteu, guerra, inimigo. Saul, sua guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, mas contra potestades. Então, o que é que Davi fez? Fugiu. Por quê? Porque era o que ele tinha a fazer. Existem momentos que você tem que enfrentar. É o diabo, hostes da maldade, a carne. E existem momentos que você tem que ter sabedoria e dizer: peraí, é terror da noite, eu tenho que fugir. Ele te livra do terror da noite? Amém? E aí ele diz na parte B: da seta que voa de dia. 1 Samuel 23. Vai lá comigo. A seta que voa de dia. Ele fala sobre guerra. Versículo de número 25. Eu quero falar sobre o deserto de Zif. Nunca houve um momento tão perigoso para Davi quanto esse. Foi o pior momento onde Saul esteve mais perto de abocanhar Davi. Foi neste momento. A Bíblia diz assim, em 1 Samuel, no capítulo 23, no versículo 25.
Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que ouvindo Saul seguiu a Davi para o deserto de Maom, e Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. E temeroso Davi sabia que aquela seta ia passar muito perto dele. Você sabe quando existem situações na sua vida que você foge, você corre, você trabalha, você faz, você vem, você vai. Só que você sabe que se não for Deus por você, não tem livramento. Não tinha o que ele fazer. Não tinha o que ele fazer. O que ele fazia era fugir, andar, caminhar, correr. Mas se Deus não intervisse, Saul ia chegar perto dele. Deus quer olhar para mim e para você e perceber que eu e você estamos fazendo tudo o que podemos. Só assim eu terei a certeza que eu posso contar com o Deus que livra. Por quê, pastora? É só você olhar para a mulher de Ló. Deus não livrou ela? Livrou? Foi saída, pega pela mão? Não foi? Foi embora. Só que olhou para trás. Adiantou alguma coisa? Eu preciso entender que eu quero ser livre. Eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa situação, eu preciso resolver isso, eu preciso melhorar, eu preciso dar uma guinada. Deus precisa olhar para mim e ver em mim uma força de vontade, um exercício de habilidade, eu usar tudo que eu tenho, todas as minhas fichas, toda a minha força, toda a minha habilidade, tudo aquilo que Deus tem posto em mim naquela situação. A seta que voa de dia é aquela que você enxerga, é aquela que você vê, só que você não tem condições de escapar dela, mas você está fazendo de tudo, é de dia, você está trabalhando, você está buscando, você está fazendo, mas não depende de você. Quando você está numa peleja, numa guerra, e você chega numa situação para orar para Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor não me livrar agora, eu não sei o que vai ser de mim. Só que você olha para você e você vê seu rosto suado pela peleja, você vê as suas mãos calejadas, você fez tudo o que podia, você está exausto. Davi estava exausto, uma fuga intermitente, ele não estava aguentando mais. Se Deus não intervisse naquele momento, Davi ia cair nas mãos de Saul. Sabe como é que você atrai Deus para a sua vida? Eu posso explicar de uma maneira que você vai entender ou subentender. O que atraiu Deus a Gideão foi o trabalho dele. Quando Deus procurava alguém para substituir Saul, foi a força de Davi diante dos leões e diante dos ursos. Deus ama o trabalho, Deus ama o exercício, Deus ama a atividade, Deus ama aqueles que o servem, que estejam em atividade, em busca, em procurar melhorar, em procurar mudar a situação. Eles choram, eles se humilham, eles reconhecem, mas eles dizem: Deus, a coisa não vai ficar assim, em mim existe vontade, existe força para que essa situação mude. Porque o que acontece conosco? Nós temos vivido um evangelho que nos desresponsabiliza das atividades, daquilo que é humano. O que é humano Deus não vai fazer. Deus colocou os dois no Éden e diz: cuidem do jardim. Deus te deu uma vida e disse: cuide da sua vida, cuide. Aí você não cuida do que Deus te deu e diz assim: ó, Senhor, está na tua mão. O Senhor falou: essa batata quente na minha não. Porque se você não está com as mãos em algo, Deus não põe a dele. Uma pessoa se casa e ela não tem iniciativa, e ela não tem esforço para mudar, e ela não se esforça, como é que Deus vai ajudar? Uma pessoa, vamos lá, engravida, e ela não faz por onde, como é que Deus vai ajudar? Uma pessoa começa um trabalho e ela não faz por onde, como é que Deus vai prosperar? Pera um pouquinho, de Deus não se zomba. É ou não é? De Deus se zomba? Não se zomba.
Então o que nós temos que entender? Que Deus nos oferece oportunidades de trabalho. Deus me chamou para o trabalho. Deus me salvou para o trabalho. Então não adianta, o trabalho é uma bênção para mim e para você. Davi estava exausto, havia feito tudo o que podia fazer. Olhe para o seu irmão e diga: você ama o trabalho? Eu não estou falando de trabalho secular. Estou falando desse tipo de trabalho, de preservar o que Deus te deu, de abençoar o que Deus te deu, de fazer, de usar, de se esforçar para preservar amizades, casamento, filhos, o que for necessário, para que quando você ore, você levante a sua cabeça e diga: Senhor, me livra da seta do meio-dia. Amém? A Bíblia diz assim: Davi estava temeroso, 26b. Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar mão deles. Nunca Davi esteve em situação tão caótica e perigosa quanto essa. E por isso é a seta que voa de dia. Ele havia feito tudo o que podia. O que é que Deus fez? O que atrai a mão de Deus para a sua vida é quando você já fez tudo o que você podia. Você trabalhou, você se esforçou, você foi afinco, você lutou, você fez. Eu quero milagre, quero bênção, quero milagre, quero bênção, ocioso, preguiçoso, quero preservação, porque eu sou do Senhor, e eu sou guardado, protegido, a menina dos olhos de Deus. Você fala: louco, abduzido, vai para o Juqueri. Que evangelho é esse que eu não conheço, que não está na Bíblia? O evangelho não nos desresponsabiliza das nossas atividades. Fé é trabalho, fé é exercício de certeza e confiança. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que compreender. O Salmo 91 fala de uma pessoa que está em atividade, que trabalha, que coloca tudo para preservar a própria vida e aquilo que Deus lhe deu. Preserve o que Deus te deu. Isso é milagre. Milagre é o Espírito de Deus em você, te dando habilidade e força para que você preserve tudo que Deus te deu. A Bíblia diz assim: então, 27, veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Diga: na minha vida tem que ter o rochedo das divisões. E eu farei separação entre Israel e o Egito, entre o santo e o impuro, entre o justo e o pecador. Rochedo das divisões. Ali, Deus dividiu com quem ele tinha aliança e com quem ele não tinha. O rochedo das divisões, Deus separa você de tudo o que é risco, de tudo o que te ameaça, de tudo aquilo que poderia te fazer dano. Esse é o rochedo das divisões. Sabe, irmãos, nós falamos sobre algumas situações, eu não vou continuar, ainda teria a peste que anda na escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia, mas nós vamos parar por aqui. Eu quero falar uma coisa para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O salmista tinha a certeza que se ele confiasse em Deus, não haveria tramas, não haveria pestes, não haveria artimanhas do inimigo que fosse possível acometê-lo de uma forma destrutiva. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu confio em Deus e quando você confia em Deus, nós temos atividades de fé. A fé é visível. Quando o Hebreus escreve que a fé de Abraão foi vista. Por quê? Porque a fé é visível. E a confiança
E é algo muito interessante. Ou você tem ou você não tem. Não existe mais ou menos eu confio. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia nele. Confia nele. Olhe para a sua vida. Vê onde existe assombros, vê onde existe temores, vê onde existe artimanhas e laços. Tenha fé em Deus. Faça tudo o que for preciso, tudo o que for necessário. Tenha uma vida de atividade, lute, humilhe-se diante do Senhor. Prepara um instrumento para a batalha. Quem é o instrumento da batalha? Você. Paulo diz, tem dias maus, mas eu vou dar um conselho para vocês. Revistam-se da armadura do Senhor, para que vocês possam resistir no dia mau. E ele começa a falar da armadura do Senhor, começando pelo cinturão da verdade. Sejam verdadeiros e autênticos. Depois ele diz, revista o coração de vocês com o escudo da justiça. Calcem os sapatos do evangelho da paz, tenha a espada do Espírito. Na cabeça de vocês tem o capacete da salvação. Ele começa pouco a pouco mostrando que eu e você somos o instrumento na batalha. Então você precisa enxergar o que Deus quer te mostrar, para que no momento da adversidade o que há em você não seja o teu perigo. Eu caí porque o diabo foi ardiloso, ele inventou uma máquina nova, não. Você caiu pelo que havia dentro de você, diz Tiago. É o que há dentro de nós que nos fragiliza. É o que há dentro de nós que nos debilita. É o que há dentro de mim que vai boicotar a minha vida e fazer abortivo os projetos de Deus para mim. É o que há dentro de mim. É o que há dentro de você. Por isso que nós precisamos olhar para dentro de nós e dizer, Senhor, eu quero muito ter sucesso, eu quero muito ser um vencedor, eu quero muito alcançar o que o Senhor tem para mim, mas o que existe dentro de mim não ajuda, só atrapalha. Fique de pé em nome de Jesus. O Senhor Deus não tem vagas para hóspedes na presença dEle. Diga isso, Deus não tem vagas para hóspedes, apenas para habitantes. Ou eu decido habitar no esconderijo dele e me proteger ou não. Existem pessoas que querem fazer da presença de Deus uma hospedagem. Eles querem esporadicamente fazer uso do que Deus pode. Deus quer habitantes. Deus quer pessoas definidas e decididas a habitar perpetuamente na presença dele. Ou você confia ou você não confia. O quanto eu não consigo é presente na sua vida. Quando você diz eu não consigo, você está dizendo eu mesmo sou um atrapalho na minha história. O que há dentro de mim tem me atrapalhado. Feche os seus olhos. Eu quero que você faça oração. Você vai fazer uma oração com entendimento que o mundo jaz no maligno. Jesus diz, eu vi Satanás cair do céu. Eu quero que você faça essa oração com entendimento que Satanás planeja fazer de tudo para te alcançar com pestes, com setas, com laços. O terror da noite, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa e a seta que voa de dia. O Senhor diz para você, eu sou o seu refúgio, a sua fortaleza. Eu sou. Só que você tem que confiar que eu sou. Davi disse, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E ele salvou dizendo, e tudo isso eu confio nele. O Senhor está perguntando, você tem confiado em mim? Você tem esperado em mim? Você tem depositado em mim a sua confiança? Eu sou o seu rochedo. Você tem feito tudo para que as coisas deem certo para você? Tudo. Em nome de Jesus. O Deus que está aqui é o Deus que nos livra do medo.
Nos livra das incertezas, nos livra das dúvidas. Em nome de Jesus. Quem sabe você tem uma situação confortável. Você tem alguém que espiritualmente falando te apadrinha, que espiritualmente falando te cobre. E os seus medos, então, são fáceis de serem vencidos. Mas quando você é posto como coluna, você corre o risco de se sentir responsável demais, autônomo demais. E aí você corre o risco de achar que você tem que dar conta de tudo. O Senhor diz para você, você não tem que dar conta de tudo. Você só precisa confiar em mim. Você só precisa depender de mim. Cuidado com a sua responsabilidade demasiada. Responsabilidade demasiada é sinônimo de autonomia. Muito cuidado. Deus te coloca como coluna, mas a coluna só é coluna porque ela está ligada ao alicerce. E quem é o alicerce é Jesus Cristo. Às vezes você tem carregado julgos demasiados. Você tem posto sobre você julgos indevidos e que não são seus. O Senhor está dizendo para você: lembre-se, você é coluna, mas eu sou o seu alicerce. Você não precisa chamar para si toda a culpa, toda a responsabilidade. Você não precisa chamar para si todo o peso. Todo o peso. Porque o único peso que eu permito sobre você é o peso de glória. Esse é o único peso que eu permito sobre você. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha nos libertar de todo medo, de toda dúvida, de toda incerteza. E que o Senhor venha nos dar o poder do Teu Espírito. Venha nos dar, Senhor, força, venha nos dar garra para o trabalho, venha nos abençoar de tal maneira e venha nos ensinar o verdadeiro Evangelho. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, unge as nossas mãos para o trabalho, Pai. Tua palavra diz que a bênção há sobre as mãos, onde colocares a tua mão. A nossa mão tem que estar colocada, os nossos pés têm que estar colocados. Existe bênção para as nossas mãos e pés. Onde a planta do teu pé chegar, ali a bênção. Onde as suas mãos forem colocadas, a unção do Senhor sobre mãos e pés, Deus, é quando elas estão em atividade. Eu quero que em nome de Jesus você peça perdão nesta noite. Se você tem sido ocioso, se você tem esperado milagre, proteção, preservação, mas você não tem feito tudo. Eu quero que você peça perdão se você tem sido contaminado pela peste perniciosa. Se pessoas que convivem com você, que não dividem o mesmo entendimento que você, e elas precisam ser carregadas, mas não é fácil de carregá-las, porque além de carregar, elas são teimosas. Cuidado com a peste perniciosa. Cuidado para que essas pessoas não fomentem você de tal maneira e você comece a manifestar aquilo que o diabo espera. Peça perdão a Deus em nome de Jesus e diga assim para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor me livre do laço do passarinheiro, porque em mim existe inocência e existe trabalho. Senhor, eu quero que o Senhor me livre da peste perniciosa. Não haverá em mim indignação, contra atitude nem reação nenhuma. Senhor, eu quero que o Senhor me livre do terror noturno. Eu quero que o Senhor me ensine a fugir daquilo que não sou capaz, que não é o momento. Senhor, eu quero que o Senhor me livre da seta que voa de dia. O meu trabalho está aí diante do Senhor. Os meus esforços, aquilo que eu não vou conseguir, me ajuda. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Pedro, na sua visão espiritual, ele disse assim: Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O Senhor Jesus é aquele que está em mim e está em você. Em nome de Jesus, abre os seus olhos espirituais. Você está em uma batalha e você é um instrumento de guerra. Diga assim comigo: meu Senhor, limpa o meu coração.
Me dê sabedoria e entendimento. Abra os meus olhos, porque em nome de Jesus Cristo eu preciso, pela inocência, ser livre do laço do passarinheiro. Eu preciso, pela pureza do coração, dizer não à indignação e não me contaminar da peste perniciosa. Me livra do terror noturno, em nome de Jesus, e da seta que voa de dia, porque em mim existe trabalho, em mim existe esforços. Eu quero que você levante a sua mão para o alto, em nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus do salmista é o meu Deus e o seu Deus. E eu quero que o Espírito Santo de Deus faça uso desta palavra como espada afiada de 2 gumes, que divide alma e espírito, e possa ministrar na sua vida de tal maneira para que você alcance um coração sábio e entendido, em nome de Jesus. Amém.